Começando agora mais um Empreenda Santa Catarina, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Aliás, hoje o programa está uma delícia, hein? Porque a gente vai mostrar para você a história de um empreendedor que começou lá atrás. Imagina, ele era arquiteto, né? Trabalhou um pouco como design também e de repente ele acaba fabricando pizzas e pizzas artesanais fantásticas, hein? De vários sabores, essa daqui, por exemplo, ó, pepperoni, temos essa daqui, mussarela de búfala, essa outra aqui tem até doce, ó, é geleia de frutas vermelhas, queijo e chocolate branco, é impressionante. E a gente vai entender um pouquinho o que faz o empreendedor que está lá na pandemia, por exemplo, com problemas de pizzaria, porque as pizzarias, claro, acabaram fechando, tudo fechou, né? E ele encontrou nessas pizzas congeladas um outro nicho de mercado para se diferenciar. Então a gente vai falar sobre isso agora no nosso Empreenda, que está só começando. E a gente sabe que histórias de empreendedorismo são histórias que começam muito tempo antes até de um empreendedor pensar realmente naquele negócio que ele vai fazer para o resto da vida, né? Imagine, esse empreendedor começou como arquiteto, já teve hamburgueria também e hoje ele fabrica essas pizzas congeladas. Ele encontrou realmente um nicho muito especial. E é o empreendedor que está aqui com a gente, Diego Santos. Pode vir para cá, Diego, tudo bem? Como é que você está? Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu. Pode sentar, fica à vontade, vamos bater um papinho aqui sobre a tua história, porque se diferenciar num mercado que é tão competitivo, né? Por exemplo, pizzaria, é uma tarefa bastante desafiadora, né? O que você pensou nisso quando você estava lá em 2019, 2020? Como é que foi isso? Cara, vou te contar como que surgiu a história da pizzaria. Na verdade, a gente tinha uma hamburgueria, que já era uma hamburgueria de muito sucesso, que a gente abriu em 2015. Sim. Em 2016, a gente tinha mais pessoas no salão para ser atendidas do que capacidade de entregar hambúrguer. Opa! Né? Bombinhas é uma cidade que na alta temporada muitas pessoas visitam. Que, aliás, você é natural de Bombinhas. Sou natural de Bombinhas. E todo o teu negócio, Bombinhas. Isso, exatamente. E quando a gente pensou em alternativas, né? Tipo eu e meu sócio, o Kleber, lá atrás, o Kleber é um grande empreendedor também? Um grande empreendedor e um grande fã de pizza. Né? Eu posso dizer que a ideia de pizza, o insight de pizza, ele veio pelo Kleber naquele momento, mas foi mais ou menos assim, a gente entender que produto que é tão democrático quanto o hambúrguer, né? Que, sei lá, que a gente pode colocar 10 pessoas numa mesa e dificilmente entre essas 10 pessoas vai ter uma que não come nem hambúrguer e nem pizza. Sim. Né? Então, naquele momento, cara, pizza é o produto que a gente deve ter para agregar no nosso espaço. Isso porque, Alexandre, a gente poderia ter uma cozinha maior para fazer mais hambúrguer ou acrescentar um outro produto, porque o nosso espaço é um grande jardim de quase 3 mil metros. Nossa, né? Então é um ambiente muito gostoso e lá atrás surgiu a ideia de pizza. Porém, também a ideia da pizza surgiu, mas já surgiu com uma interrogação. Porque já existiam muitas pizzarias em Bombinhas, e Bombinhas é uma cidade pequena. Exato. Né? Então, o que a gente pode fazer para se diferenciar? Aí a gente começou todo um trabalho de pesquisa, de benchmarking, de vai para São Paulo, que é a meca da pizza, pesquisa pizzarias, e aí a gente voltou de lá com uma definição que vai ser pizza clássica italiana. Na nossa região, ninguém entrega essa experiência de longa fermentação, de trazer farinha da Itália, né? Então lá atrás a gente definiu que ia ser a pizzaria por ser um produto tão democrático quanto a hamburgueria e buscar uma qualidade diferente que não tinha para ser entregue na nossa região. Agora, quando vocês começaram esse negócio da pizza, qual foi a repercussão lá? O pessoal gostou, começou a visitar, era aquilo mesmo que eles queriam? Então, a gente inaugurou a Forneria Oliva no dia 18 de dezembro. Então, já numa alta temporada. Sim. Né? Então, muitos dos clientes que a gente recebia nesse momento eram turistas. E aí os turistas já estão muito acostumados com esse produto, né? Que é um produto diferenciado. A pizza clássica italiana é uma pizza onde se valoriza muito a massa e o molho. A cobertura, ela acaba sendo um produto complementar no sabor. Então não é como uma pizza brasileira que você tem muita cobertura. Entendi. E era um desafio, porque a gente não sabia como que o público local ia reagir a esse produto. Então, quando acabou a alta temporada, que a gente começou a receber pessoas da cidade, a gente começou a ter alguns feedbacks de mas tem pouca cobertura, tá faltando alguma coisa em cima.
né? Então a gente teve esse feedback. Mas o que acontece, Alexandre? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Quando a gente é adolescente, a gente só toma vinho doce, né? Aí a gente conhece o vinho de qualidade, um vinho seco, um vinho, né, de boa safra, e aí você nunca mais consegue tomar um vinho doce. Você máximo toma suco de uva. Você vai apurando o paladar, né? Vai apurando. E a pizza clássica italiana, né, o que a gente entregava com uma farinha que veio da Itália, com longa fermentação, com tomate que a gente traz do sul da Itália. Né? Esse produto ele acaba trazendo uma experiência de digestibilidade, de sabor e de aroma que você não encontra, né, em outros produtos. Numa pizzaria brasileira, por exemplo, que o pizzaiolo chega às 4 da tarde, prepara a massa, e às 6 da tarde você já está comendo a pizza daquela massa que ele preparou, é diferente de um produto que foi pensado 48 horas, 2 dias antes a massa já estava preparada e maturando para você ter aquela experiência na mesa, né? Que legal. Então foi uma questão de muito pouco tempo, a gente já conquistou os clientes da cidade também. Que maravilha. A ponto de, em outubro, né, então em 2017, dezembro, abre a Forneria Oliva, em outubro de 2018, a Forneria Oliva tomou a posição do Alquimista Burger, que era a nossa hamburgueria, do restaurante número 1 de Bombinhas no TripAdvisor, que é uma plataforma de avaliação dos usuários, né? Sim. Então, em pouquíssimo tempo, a Forneria Oliva foi ganhando esse, né, sendo reconhecida pelo produto, claro, pela qualidade, pela experiência que entregava no local. Mas aí lá em 2020 teve o problema da pandemia. Como é que foi essa virada de chave para esse produto que hoje que vocês entregam aqui, que é bem diferenciado, até pela própria embalagem, né? Bem, esse produto, Alexandre, ele é exatamente a mesma experiência que a gente entrega na nossa pizzaria. A gente desenvolveu ele para as pessoas terem essa experiência na casa delas com a estrutura que ela tem em casa, no forno que ela tem em casa. Então, assim, esse produto ele foi desenvolvido antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente já tinha esse produto com embalagem, com designer de embalagem, que é exatamente esse mesmo designer desenhado, produto estudado. A gente já tinha ido para o mercado, né, entendido como que era o mercado de pizzas congeladas, porque a gente já tinha uma necessidade, que é a sazonalidade do litoral de Santa Catarina. Né? A gente vende muito no verão e tem muito pouco movimento no inverno. Então, a gente tinha uma estrutura de restaurante, de pizzaria ociosa. Então, a gente já estava buscando alternativas para melhorar, otimizar, né, a estrutura. Né? Claro. E aí, o que acontece? 2019, produto pronto. Na temporada de 2020, a gente estava com freezer lá no caixa da pizzaria. As pessoas acabavam de comer uma pizza e a gente abordava, oferecia, cara, sabia que você tem a possibilidade de ter essa mesma experiência na sua casa, na hora que quiser? E a gente presenteou pizza para as pessoas, vendeu pizzas lá naquele momento e foi validando o produto que já estava pronto, que já existia toda uma validação de estudo, mas validando naquele momento. Porém, chega dia 18 de março, fecha tudo, de 2020 já, de 2020, fecha tudo, pandemia. E aí o que acontece? Tipo, eu e o Kleber olhamos um para o outro, a gente tinha naquele momento uns 35 funcionários no restaurante, que é uma estrutura muito grande. Puxa vida. Né? A gente falou, cara, a gente não pode demitir ninguém, a gente, tipo, né, o time que está aqui é a responsabilidade nossa. E a gente tem um produto na mão. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos virar a chave agora. Não vamos esperar passar a alta temporada, que era a nossa estratégia para acelerar. Então, naquele dia em diante, no dia seguinte, a gente organizou as coisas e começou a produzir as pizzas e ultra congelar. E vamos para o mercado. Eu aprendi a ser comercial no ramo de supermercado do dia para a noite, forçado. Caramba! Porque por necessidade mesmo, né? E você tinha que fazer necessidade, e aí por afinidades, né? O Kleber, eu tenho mais essa afinidade com o lado comercial, né? Tipo de ir para a rua, de conversar. O Kleber abraçou a parte estrutural de retaguarda e fomos de novo os dois ali tocando o negócio, engatinhando. E fomos indo. E nesse momento, por exemplo, o Sebrae te ajudou também? Também. Na verdade, o Sebrae ajudou na parte do desenvolvimento do produto lá atrás. No desenvolvimento. Exatamente, porque o Sebrae ele sempre olha muito produtividade, né? E aí quando a gente olhava, né, como que vocês têm um negócio que vocês faturam, metade do faturamento de vocês está em 3 meses do ano, o resto do ano vocês estão com estrutura ociosa, né? Então já houve estímulos, né, e cutucadas para, pessoal, pensem em alguma coisa. Né? E o Sebrae, na verdade, ele já vem antes, desde a hamburgueria lá atrás, a gente já foi passando por vários
consultorias, por vários trabalhos junto ao Sebrae, já desde a hamburgueria lá em 2015, né? Mas o projeto das pizzas, ele veio de um desenvolvimento. Nesse momento a gente estava com um consultor, com o Missiura, que inclusive foi uma coisa muito rápida, Alexandre, porque março veio pandemia, fechou tudo. A gente começou com um produto, né? com o mercadinho. Nossa geladeira foi para o mercado Girassol, que era um mercadinho próximo da gente. Olha só. E fora isso, a gente batendo na porta de quem a gente conhecia, né? Inicialmente. Mas em pouquíssimo tempo, a gente foi, né, entrando em alguns grandes players e a gente percebendo o quanto o negócio ele podia ser promissor. Sim. E imagina, março a gente começa esse trabalho, em agosto a gente estava sentado com um consultor para tomar uma decisão. A gente constrói uma fábrica aqui, em Bombinhas, porque a nossa estrutura de pizzaria não vai dar conta, ou a gente constrói uma fábrica em outro lugar. Então, imagina, em pouquíssimos meses a gente estava tendo que tomar essa decisão em função de uma consultoria. O consultor colocou na nossa frente esse dilema, né? Caramba. E nesse momento a gente decidiu, então um mês depois a gente já tinha um galpão locado às margens da 101, iniciou... Já em Tijucas, né? Já em Tijucas, exatamente. E iniciou todo um processo ali de desenvolvimento de layout de fábrica. De novo entrou o Sebrae com o Sebrae Tech. Através do Sebrae Tech a gente contratou o Senai lá da região de Chapecó, que é especializado em plantas de indústria, na parte alimentícia, e eles nos assessoraram no layout da fábrica que a gente tem hoje. Que bacana, hein? E aí surgiu, então, porque acabou virando uma febre também. Eu vou mostrar até para o pessoal de casa aqui, essa daqui, ó, Oliva Forneria, quer dizer... E o grande diferencial que vocês têm nesse produto também, pelo que a gente vê, né? Mostrando aqui para o pessoal, ó, vocês não colocam nenhum conservante. Como é que é isso? Como é que você consegue manter esse produto? Só com ultracongelamento, Alexandre. Ultracongelamento. Exatamente. Hoje o único conservante que a gente tem é o frio. Então, se o produto, se toda a cadeia de frio é respeitada, hoje, por exemplo, a gente está com esse produto com 12 meses de validade. 12 meses, então, assim, ano, então. A gente produz o produto, né, ele entra no nosso armazém, ele é transportado num caminhão a menos 18, ele é mantido no supermercado a menos 18. Se você comprar 12 meses depois da produção esse produto ali, ele vai estar com todas as características, com qualidade para você estar consumindo ele. Que bacana, hein? E quando você vê, né, olha para trás, quando vocês começaram lá, o que você pensa hoje, dentro desse teu nicho de mercado, o quanto que vocês tiveram que fazer para se diferenciar e atender uma demanda cada vez mais crescente? Como é que você pensa isso? Cara, a gente precisou sair de uma zona de conforto que é muito comum o empresário se acomodar, né? Sim. E principalmente quando a gente trata de gastronomia, de restaurantes, porque foi uma mudança de ramo, se a gente parar para analisar, né, Alexandre? É verdade. Né? Hoje a gente, né, talvez depois eu falar um pouquinho disso, a gente tem o projeto das franquias, a gente já tem 2 unidades de franquias que são muito recentes, tem menos de 5 meses essas 2 unidades do restaurante, né, que as franquias já estavam dentro do nosso know-how, né? Então seria mais fácil a gente ter começado lá atrás com franquias. Porém, a gente entendeu que ter um produto, a indústria hoje, ela poderia fazer com que o nosso produto chegasse em outros lugares mais distantes muito antes que uma unidade de franquia, né? Então a gente trabalhou no desenvolvimento do produto, percebeu que o produto tinha muita qualidade, entregava uma experiência sensacional na casa das pessoas, e não tivemos dúvida, né, de que era esse o caminho. E hoje com a indústria, né, cara, muito bacana. Hoje a gente tem aí em torno de 100 mil pizzas por mês sendo consumidas, né, no mercado. Hoje a gente tem mais presença nos 3 estados do Sul, mas São Paulo, esse ano, por exemplo, a gente está tendo um avanço bem bacana. Minas Gerais, a gente tem um produto com um avanço bem legal. E através de um grande varejista, a gente está em quase todas as capitais do Brasil, né? Que a gente faz entrega centralizada em São Paulo e vai para todas as lojas deles, assim. Olha que legal. Então a gente, lá de Bombinhas, né, fazendo pizza clássica italiana, que é um produto artesanal, hoje a gente está conseguindo entregar essa experiência na casa de... Não vou te dizer que de em torno de 100 mil pessoas, porque a gente não é incomum a gente ver uma pessoa sair do supermercado com 5 pizzas dessa numa sacolinha. Então é um número menor de pessoas. Sei, entendi. Mas pela meta e planejamento que vocês fizeram lá atrás, você já está chegando muito perto desse planejamento? Ou você acha que tem um chão ainda e uma demanda muito grande
para conquistar no país inteiro? Tem uma demanda muito grande, Alexandre. Na verdade, as nossas metas, a gente revê ela com uma certa frequência. Claro, com o passar a gente do tempo. precisa, Tem que fazer isso, tem né? que fazer, exatamente. Então, no nosso planejamento, Alexandre, a gente já monta, inclusive, uma nova unidade de produção em São Paulo no próximo ano. A gente está passando por uma ampliação expressiva na unidade aqui de Tijucas. Sim. E essa ampliação de Tijucas vai fazer com que alguns equipamentos daqui a gente leve para uma unidade de produção em São Paulo e inicie um processo lá exatamente como a gente iniciou em 2020 aqui em Tijucas, produzindo uma quantidade menor de pizzas, né, por dia para atender aquele mercado lá que agora a gente está chegando, mas que, por questões logísticas, a cadeia de frio é uma cadeia muito cara, Claro. né? Então tem muita coisa que a gente precisa colocar na balança, né, para hoje, por exemplo, se um cliente de Amazônia quiser pizza da Oliva, tem pizza lá, por incrível que pareça, o cliente puxa de São Paulo para lá, mas custa muito caro chegar a pizza lá. Sim, claro. Né? Não faria muito sentido. Ainda mais pensando que, se a gente for analisar, 75% do mercado de pizza do Brasil está no Sul e no Sudeste. Né? Claro. Então, as Exato. nossas indústrias, o nosso esforço precisa estar concentrado por aqui. Né? Com certeza. Mas a gente ainda tem muito para crescer, com certeza. Olha, isso é uma história de muita inspiração, né? Porque a gente percebe que você seguiu realmente todas as mentorias e capacitações e tudo mais, sempre para dar um passo adiante na tua empresa, né? E é isso que realmente você Faz muita coloca na diferença. tua e faz diferença. Faz muita diferença. Porque a gente... Eu sou de família de pescadores, Sim. Alexandre, né? Como tu comentou antes, eu sou designer de interiores de formação, fui sócio de escritório de arquitetura e a minha vida foi sempre lidando com obra, gestão de pessoas, mas em obra, que é um ambiente diferente. Né? O Kleber, que era meu sócio, ele já lidava com o comércio, mas com um comércio diferente também, um comércio de ótica, de joalheria, né, que a pessoa vai até o comércio. Quando a gente entrou na gastronomia por si só, né, que foi um projeto de dois amigos lá atrás com o Alquimista Burger, a gente já precisou de ajuda, não era nosso mundo. Né? Então a gente já começou contratando um chefe que desenvolveu todo o cardápio para a gente lá atrás. Olha só. E o chefe, normalmente ele consegue desenvolver um bom cardápio, mas nem sempre ele é um bom gestor de negócio. Exatamente. Aí a gente precisou ir atrás do Sebrae, que era a ferramenta que a gente tinha mais próxima naquele momento para nos ajudar nesse processo. E aí, com a ajuda que a gente recebeu lá atrás no projeto menor, a gente percebeu que cada passo que a gente precisava dar ali para frente, ter pessoas que entendem mais com a gente nos mentorando é o caminho do sucesso, não vejo outro. Que bacana. Então, olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conversar ainda com uma consultora do Sebrae para a gente aprofundar um pouco essa experiência que ele teve, né, de diferenciação, para dar uma experiência melhor também para o cliente, para você também se inspirar ainda mais, além dessa história bacana que ele contou para a gente. Diego, muito obrigado, parabéns, hein? Obrigado, Alexandre. Parabéns pela tua jornada de empreendedor e muito mais sucesso para você. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no nosso Empreenda Santa Catarina, já já. De volta aqui com o nosso Empreenda Santa Catarina, hoje falando de pizzaria, quem não gosta de ir de uma boa pizzaria, de comer uma boa pizza e de uma forma até mais confortável, né? Como essa que a gente viu agora, a empresa Forneria Oliva do Diego. E agora a gente está tendo o prazer aqui de receber também a Bianca Antonini, que é consultora do Sebrae na área de turismo e de gastronomia, né? Muito obrigado pela tua participação aqui, Bianca, seja muito bem-vinda. Pois é, a gente percebeu aqui na empresa do Diego, né, que ele realmente achou um nicho, diferenciou um pouco a pizzaria dele para poder atingir uma demanda que é cada vez mais crescente, né, Bianca? Como é que você vê isso? Sim, eles fizeram uma inovação, né? Uma criatividade desse serviço de alimentação com a pizza. Por ser uma pizza artesanal, individual, eles foram atrás, né, de uma facilidade, praticidade. Então, ela já vem congelada para o consumidor só colocar no forno e consumir na melhor hora do seu dia. Que legal. E aí, na verdade, qual é o grande desafio? Porque, por exemplo, a gente sabe que tem várias pizzarias, né, em diversos lugares e tal, onde você vai ter uma pizzaria. Como é que você pode diferenciar e ter a segurança de que essa diferenciação é que realmente vai dar resultado e o resultado bom? É excelente. A questão da diferenciação, né? Eles têm todo um controle, né, de qualidade na produção, por ser um processo de congelamento, né? Então, tem a segurança alimentar envolvida, o formato da padronização da
ficha técnica, da embalagem, a questão do transporte, para que chegue nos estabelecimentos ou direto para o cliente de uma forma segura. E, ao mesmo tempo, assim, um custo-benefício, por ser uma porção individual. Então, cada um come a pizza do que tem melhor na preferência alimentar. Claro, não aquela pizza inteira lá, que muitas vezes a pessoa não gosta do sabor e tem aquela briga dentro de casa. Cada um quer um sabor, cada um tem um estilo de consumo. Sim. E por ela ser artesanal, o sabor dela, né, ela é diferenciada em termos de gastronomia. É uma pizza gourmet. Pizza gourmet mesmo. Agora, isso, pegando um pouco desse exemplo, né, da pizzaria, dá para levar essa segmentação, essa diferenciação para outros tipos de negócio também? Dá. A questão do congelamento, ela veio com muita força, né, com muita inovação durante a pandemia, porque o que o cliente quer, o consumidor quer, muito o serviço porcionado individual, que é o que a gente vê muita gente morando sozinho ou somente um casal. Então, porções menores, que é a estratégia das empresas de alimentação, redução de embalagem. A outra questão é a facilidade de tirar de um freezer, não preciso ter algo perecível na minha geladeira. Então, algo congelado, que eu tiro no freezer quando eu quiser, tem um prazo de validade maior. E vou simplesmente colocar no forno ou numa panela, né? Então, no caso dele, seria o forno. Olha então, só. qualquer forno, não precisa ser nenhum forno específico, nenhum forno profissional, que a gente chama, né? Então, industrial. Então, qualquer forno resolve o problema de um consumidor. Nessa área da gastronomia, isso está sendo, toda essa metodologia está sendo uma tendência, talvez, você diria? Sim, essa logística de produção, de serviço, de atendimento, distribuição, que é o que dá esse diferencial. Uma pizzaria, ela pode ter as pizzas semi-prontas e só revender, uma loja de conveniência, um mini mercado. Então, são produtos que podem ter vários pontos de venda e que conseguem atender, né, várias categorias de distribuição, como várias cidades. É simplesmente um transporte, né, que tenha condições de controle de temperatura para levar até os revendedores. E como é que o Sebrae tem ajudado, por exemplo, nesses empreendimentos, né, para poder realmente as pessoas entenderem esse nicho de mercado, essa diferenciação, para que eles também tenham todo o seu, por exemplo, a questão das finanças, todo o seu processo, tudo muito bem preparado para esse segmento? Muito bem colocado, né? É um serviço que o Sebrae disponibiliza para os empresários. Então, o que foi feito com essa empresa? Foi feito primeiro uma pesquisa de mercado para saber qual era o nicho potencial para ele estar investido. Então, é feito um plano de negócio. A partir desse plano de negócio, a questão da viabilidade. Quanto tempo de retorno, quais são os custos que eles vão ter que investir, né? Que vão ter que acreditar que tem mercado para aquele segmento. E depois desse momento de empreendedorismo para implantação, vai para a área de gestão, que é aquela questão de controle demonstrativo de resultados, de fluxo de caixa, formatação de preço, agregar o marketing, que é um diferencial, que é um marketing bem estratégico, né? Hoje a gente tem as ferramentas digitais que dão esse acesso ao crescimento da empresa. E o marketing é tudo nesse caso, né? Sim, um bom marketing. Não adianta a gente ter um produto e não chegar à comunicação nessa relação de venda com o cliente. Sim, porque a gente percebe que tem alguns empreendedores que eles reclamam até disso. Poxa, mas eu tenho um bom produto, a minha pizza é maravilhosa, o meu outro produto, né, às vezes, mas eu não estou conseguindo vender tal. Você vai ver, é o problema do marketing. É o problema. Porque o marketing realmente é o que faz essa comunicação. E tem que ser um marketing bem específico, a integração, né? A integração de cliente e empresa. Então, essa relação é muito importante para que a gente tenha. E uma estratégia que eles fazem também, que a gente costuma recomendar para empresas de alimentação, são degustações. Isso tu conquista muito um cliente, quando ele experimenta o teu produto, né, o consumidor tem acesso à degustação, ou numa feira, ou num supermercado, ou nos eventos, que o Sebrae disponibiliza espaços, né, de bancadas de degustação, são as arenas gourmets, né, as vitrines gastronômicas. Aí a gente conquista o cliente, daí ele já segue o Instagram, ele já vê onde é que tem o ponto de venda mais próximo. Então, tu agrega a questão da economia criativa deles aí para gerar resultados. Quer dizer, o empreendedor tem que estar disposto a participar dessas feiras também, né? Sim. Tem que estar sempre... É um marketing de negócios de alimentação. Claro. E sempre saber ficar antenado também sempre com o Sebrae para saber quando terão essas feiras. O Sebrae, a gente tem muito projeto na área de agronegócio. Então, tanto de agronegócio, quanto de turismo gastronômico, quanto
o apoio para pequenas empresas de serviço de alimentação. Então, nos procurem, que isso sempre vai trazer uma assessoria segmentada, né, disponibilizada e personalizada para o seu empresário. Que bacana. Agora, assim, ó, a gente sabe que essas consultorias, elas são realmente, elas abrem, né, a cabeça do empreendedor. Porque muitas vezes você quer fazer e participar de uma demanda de mercado, mas você ainda não sabe exatamente como fazer. Para aquele empreendedor que tem um produto, por exemplo, em casa agora, que seja uma pizza, que seja um cachorro-quente ou qualquer outro produto que seja gourmet, que ele possa também ter essa variedade, muitas vezes até doces, né? Por onde que ele pode começar? Pelo Sebrae, por uma consultoria, para que ele realmente tenha esse caminho trilhado, essa jornada, né, de uma forma mais segura também para ele? No Sebrae a gente tem várias unidades de atendimento que a gente pode estar aí recebendo o empresário e dali a gente vai direcionar para o consultor com maior perfil personalizado. Porque às vezes a empresa ela já está no estágio da empresa e só precisa gestão financeira ou só precisa um apoio de marketing ou então de design de embalagem ou de ficha técnica, formatação de preço. Então o empresário ele tem que fazer um diagnóstico junto ao Sebrae com algum consultor que dê esse perfil para a gente direcionar qual é a necessidade de consultoria específica, né? De uma forma que ele tenha vantagens nesse mercado e tenha, né, resultados, a viabilidade, porque o empresário muitas vezes ele precisa dessa ajuda, né? Claro, às vezes até para formar uma embalagem melhor. Eu já vi exemplos, por exemplo, de pizzarias que vendem pizza em formato de cone, que é diferenciado e tal. Hoje em dia já tem crepes também, né, dessa forma. Quer dizer, esse tipo de embalagem e apresentar o produto de uma outra forma também é uma diferenciação. Com certeza, a gente trabalha o design de produtos, design de embalagens, design, né, para inovação, para criatividade, ou até de sabores da pizza, no caso deles. Sim, também é. Né? Porque como a pizza ela já vem numa embalagem a vácuo, né? Já congelada, tem a caixa, a própria caixa, como tu fala, ela gera um profissionalismo. Exato. Ela gera uma expectativa e surpreende o cliente, porque também é uma questão que a gente tem que cuidar muito. A foto que a gente divulga de um produto de alimentação, da gastronomia, ela tem que ser igual ao que eu vou receber. Isso, o cliente é muito exigente, ele pede muito isso. O que estava na foto não foi o que eu comi. Então, isso é uma questão que tu estás comentando que é extremamente importante. Isso acontece muito nesses fast foods. Até o temperinho, até a salsinha em cima, se está na foto, tem que ter Tem fast foods aí que às vezes a gente pega o lanche lá e vê, poxa, na foto é uma coisa, né? Na propaganda é uma coisa. Mas quando a gente vai pegar realmente ali, é bem menor, não está montado daquela forma. Quer dizer, tudo isso tem que ser uma preocupação, né? Excelente colocação, é bem isso. É uma venda real, né? Uma venda justa. Sim. Então, se eu estou falando que numa foto, no marketing de imagem, eu vou ter que fazer a mesma proposta de entrega para o nosso cliente. Quando a gente fala também dessa questão da embalagem, né? E a gente vê muito isso, às vezes vira um objeto de desejo daquele cliente. Eu quero comprar isso porque a embalagem é maravilhosa. Isso tem também e é um diferencial grande. Sim, a embalagem a gente consegue até valorizar, levantar o preço de um produto, né? Tu acaba vendendo, né, uma relação de produto versus imagem versus produto final. Que nem a gente fala da marca, né? A logo, a marca de uma empresa, ela sempre vai gerar uma vantagem competitiva. Sim. Que isso, consequentemente, vai te fazer vender mais. É verdade, né? Qual é o grande recado que você dá hoje para os empreendedores que já começaram o seu negócio, mas ainda não têm esse profissionalismo e muitas vezes eles ainda não conseguem se destacar? Está faltando alguma coisa ali que muitas vezes eles nem sabem. Qual é o grande recado que você pode dar para essas pessoas? Como a gente fala, o que fazia a gente se destacar no mercado, né? Já que o mercado de pizza, que é um dos mercados que tem o maior número de empresas, né, atuando. Como tu fala, é destacar, é ter um diferencial, é uma proposta criativa, inovadora e que atraia um marketing até espontâneo, que é uma outra questão que a gente fala, né? O cliente, quando ele gosta de divulgar que ele comeu uma pizza boa. Exato. Então, essa relação, ela vem muito em paralelo à satisfação do cliente.
E muitas vezes o empresário desse ramo de gastronomia, ele trabalha mais sozinho também, né? Ou ele com a família, etc. Quer dizer, todo mundo tem que ter uma determinada capacitação também para poder entregar esse objeto de desejo para as pessoas. Todos têm que estar conversando e estar na mesma página, como a gente diz, né? É um desafio porque o empresário, né, o micro e pequeno empresário, ele tem uma equipe enxuta. Então, muitas vezes o proprietário e seus assessores são multiprofissionais. Sim, exato. Então, acaba sobrecarregando. Então, por isso que a gente fala que o pequeno empresário, ele até precisa de uma consultoria, porque ele vai te dar, através de um diagnóstico, qual é o potencial dele de melhoria. Né? Quando a gente fala, né, qual é o maior calcanhar de Aquiles, ou qual é o melhor, né, o que é a dor do empresário, né, a gente usa muito. Mas é descobrir mesmo o que ele precisa de ajuda, que é aquilo que a gente volta a falar. Se é design de embalagem, se é criatividade no produto, se é formatação de preço, se é uma estratégia de marketing, se é o controle gerencial, porque o alimento é perecível. Então, a gente tem custos, né, que a gente chama de CMV, que são muito importantes. Além da mão de obra, além dos impostos, além de toda a questão, né, que são os custos fixos e variáveis. E às vezes até para poder dar um passo a mais naquele processo todo, poderia até estudar e contratar mais uma pessoa, capacitar também um outro funcionário. Se for necessário, a gente coloca como investimento. Investimento. Né? Às vezes a gente fala, mas eu não tenho dinheiro. Mas se a gente não investe, a gente não tem o resultado esperado. Claro, você não cresce, né? Se não cresce. Então, a gente sempre comenta, né? Às vezes o investimento é teu amigo. Sim. Né? É um momento que tu vai precisar não fazer retirada de lucros e fazer investimento na empresa para te gerar essa sustentabilidade do negócio. E uma consultoria do Sebrae também dá esse passo, quer dizer, o melhor momento para você contratar alguém, para você realmente dar um passo maior? Sim, é o momento certo desse investimento. Nem sempre tu está no histórico da empresa para um salto, às vezes, muito grande. Então, a gente costuma trabalhar que a empresa, aos poucos, vai investindo e crescendo. Não seja, às vezes, muito ousada de já sair, né? Como o vizinho. Sim. O vizinho faz, também quero. Não é o teu momento. Vamos, né, esperar 1, 2, 3 meses para chegar na tua inovação, no teu investimento. Porque a gente fala, uma empresa, ela precisa da sua maturidade, a gente precisa do tempo para ela se posicionar no mercado. E, na verdade, para a gente entender também que essa questão da gastronomia, ela tem um potencial grande sempre de crescimento, né? Porque todo mundo vai querer comer, todo mundo quer se alimentar e se alimentar bem. Então, se você oferecer um produto diferenciado, com uma bela qualidade de embalagem, de apresentação, a sua tendência é aumentar, né? E esse também é o diferencial do serviço de alimentação. Se alimentar bem, com segurança, né? Sim. Com a questão da saudabilidade. A gente tem toda agora essa questão também das restrições alimentares, né? Sim. Sem glúten, sem lactose, para o vegano, para o vegetariano. Isso para a gente também é muito positivo, porque tu vai atender todo um segmento de pessoas, né, de saúde, desde uma criança até um adulto com ou não restrição alimentar, e tu consegue adaptar teu produto. Sim. Que é o que o cliente também está pedindo. Ele chega num estabelecimento, eu queria comer uma pizza sem glúten e sem lactose. A gente tem essa receita. Olha só. Então, quer dizer, sempre investir nessa diferenciação para poder atender. Às vezes uma pessoa não consegue numa pizzaria comum, sentar lá para se alimentar junto com a família e tal, mas pode pedir um serviço desse que é de uma empresa menor, mas ela vai te suprir essa demanda. E hoje quem não está atendendo essa necessidade está sendo julgado, porque vem uma mesa com 4 pessoas, um não pode comer e tu não tem nada para oferecer. Excelente colocação, Alexandre, porque a gente precisa mesmo hoje. Não é mais nem diferenciar, eu falo, né? Segurança alimentar, atender necessidades alimentares, é atender o cliente. Atender o cliente. É básico, final, né? É regra isso, fundamental para a gente poder hoje respeitar o ser humano, né? Claro, que cada um tem a sua proposta alimentar ou necessidade alimentar. Verdade. Preferências alimentares. Preferências, exatamente. Bianca Antonini, muito obrigado pela tua participação. Ela que é especialista nessa área de turismo gastronômico, né? Pelo Sebrae. Te agradeço muito por compartilhar aqui essas ideias com a gente. Valeu, obrigada. Valeu, querida. Obrigado também. Para você, muito obrigado pela participação aqui também no nosso Empreenda. Espero que essas informações aqui cheguem até você, para você melhorar ainda mais o seu pequeno negócio. Até o próximo Empreenda Santa Catarina.